Fala galera, tudo bom? E aí, como é que nós estamos? Vamos na sequência? Talvez você pensa, pô, mas 2 aulas seguidas, professor? Pois é, na verdade a gente deveria até colocar um pouco mais seguida. Como na semana passada eu atrasei um pouquinho o conteúdo, significa que essa semana eu vou mandar esses dois juntos. Fechou? Então vamos lá, ó. Seguinte, na primeira sequência, lá nas primeiras propriedades, eu falei para vocês justamente sobre o raio atômico e, consequentemente, também sobre o raio iônico. Fechou? Por que especificar disso, professor? Porque a gente vai usar bastante esses conceitos para explicar, por exemplo, as outras propriedades. A começar por essa que é muito, mas muito importante, que lá na frente a gente vai precisar entender alguns conceitos bem importantes junto dela no que a gente chama de eletronegatividade. Fechou? Vamos lá? Energia de ionização ou potencial de ionização. Professor, o que é isso? De uma maneira geral, mais abrangente, é mais fácil a gente dizer que é a energia mínima necessária para arrancar, remover, retirar um elétron lá de um dos átomos. Fechou? De um átomo no estado neutro. Eu já quero que você entenda da seguinte maneira. Ela é representada por essa equaçãozinha aqui, ó, onde um átomo genérico no estado neutro, de novo, no estado gasoso, esse cara, quando ele recebe uma certa quantidade de energia, ele acaba perdendo elétron. Eu quero que você lembre desse processo. Olha, entrou energia, saiu elétron. Fechou? Entrou energia, saiu elétron. E aí, isso é muito importante eu ter em mente algumas características que estão relacionadas justamente a esse processo. Professor, da onde que entra energia e sai elétron? Se você lembrar bem, lá no átomo de Bohr, a gente viu uma característica que era todas as vezes que um elétron absorvia energia, certo? Esse elétron saltava por uma camada um pouco mais externa e ele retornava quando ele emitia essa luz. Mas aqui eu quero que você entenda que, imagine que eu vá colocando energia e esse elétron ele vai saltando de uma camada para outra. Imagine que está lá na camada 2. Aí ele vai da camada 2 para 3, para 4, para 5, para 6. Vai chegar um certo momento em que a energia que eu coloquei lá é grande o suficiente para afastar esse elétron do núcleo e ele não mais voltar. Nesse momento, houve o processo que nós chamamos de ionização. Na verdade, nós formamos então um cátion. Por quê? Porque quando eu adicionei energia, esse elétron foi saltando e foi embora. Deixou o cátion lá para trás. Fechou? Então, de uma maneira geral, eu tenho que entender também assim, olha, quanto maior as forças de atração que ocorrerem entre o elétron e o núcleo, maior vai ter que ser a quantidade de energia. É como se eu imaginasse assim, olha, eu acabei de comparar um cara que tem um elétron lá na segunda camada, certo? Então eu vou precisar de um monte de energia, entre aspas, tá? Para ele saltando da segunda para a terceira, da terceira para a quarta e assim por diante. Agora imagine um elétron em um outro átomo que está lá na camada 7. Ele já está tão distante do núcleo. As forças de atração entre ele e o núcleo são tão pequenininhas que eu preciso de tanta energia assim para tirar ele do átomo? Não, né? Então eu vou entender que quanto maior for essas forças de atração, maior vai ser a quantidade de energia de ionização. E aí é importante eu ter em mente que o melhor jeito para relacionar isso é justamente identificar, comparar a energia de ionização com o tamanho ou o raio do átomo, certo? Se a gente olhar para o raio atômico, eu quero que você lembre da seguinte característica, olha, quanto menor o raio atômico, maior vai ser as forças de elétrons, ou melhor, forças de elétrons, as forças entre elétron e o núcleo, correto? Da seguinte maneira, o elétron, se ele for um raio atômico pequeno, ele está muito próximo do núcleo. Significa que existe uma grande interação entre ele e o núcleo, correto? E se essas forças de interação são tão grandes assim, consequentemente, eu vou ter uma maior quantidade de energia necessária para tirar, para arrancar ele. É como literalmente, imagine que eu estivesse colocando um ímã em um prego. Se esse prego estiver muito longe, não é difícil afastar ele desse ímã. Agora, se ele estiver bem perto desse ímã, ele vai ser atraído, não vai? Então eu já posso adiantar que eu vou ter que empregar um pouco mais de força do que se ele estivesse tão distante, certo? Então, quanto mais próximo do núcleo tiver esses elétrons, acaba que maior vai ser a quantidade de energia que eu vou ter que colocar para retirar esses elétrons. Fechou? Eu também tenho que entender que nesse processo, à medida que eu vou colocando energia e vou retirando elétrons, a gente vai ver o seguinte:
é possível se retirar cada vez mais elétrons de um átomo. Vamos dizer que eu estou falando lá do cálcio. O cálcio ele vai ter uma tendência de perder 2 elétrons. Só que quando ele perder um, ele não vai perder os dois ao mesmo tempo. Ele vai perder um. Quando ele for perder o outro, ele já adquiriu uma carga positiva. E se você lembra bem, bem aqui no cantinho eu tinha falado para vocês da seguinte maneira: olha galera, importante, lembrem que quando um átomo perde elétron, ele diminui de tamanho, correto? Se esse cálcio perdeu um elétron, o que vai acontecer com ele? Ele vai diminuir de tamanho porque aumentou a força de interação entre núcleo e eletrosfera. E se, consequentemente, ele diminuiu de tamanho, o que está acontecendo, gente? Está aumentando mais ainda as interações entre o núcleo e a eletrosfera. Por isso, é bom sempre ter em mente que o seguinte: as subsequentes ionizações sempre requererão mais energia. Ou seja, a primeira etapa de ionização ela gasta menos energia do que a segunda, que gasta menos que a terceira, e assim por diante. Sempre nessa sequência. Quanto maior o número de etapas, maior é a quantidade de energia. Fechou? Outra coisa extremamente importante, galera. Perder estabilidade nesse processo será necessário, né? Vai me requerer uma grande quantidade de energia. Por isso, duas coisas vão ter que ser bastante nítidas para a gente. A primeira, as maiores energias de ionização na tabela periódica estão na onde? Nos gases nobres. Você já sabe que os gases nobres eles apresentam uma grande quantidade de estabilidade. Ele não tem a tendência nem de perder nem de ganhar elétron, correto? E justamente por causa disso, nós dizemos que ele tem nós falamos, né, que ele possui uma grande estabilidade. Isso significa que para tirar essa estabilidade dele, eu vou precisar gastar muita energia. Portanto, as maiores energias de ionizações aqui na tabela periódica pertencem aos gases nobres. Mas não é só isso. Eu quero que você lembre disso aqui, ó. Eu não falei que existe um aumento de energia à medida que o cara vai perdendo elétron? Eu falei também que o cálcio tem uma tendência de perder 2 elétrons, porque ele só tem 2 na camada de valência. E aí você vai lembrar da seguinte maneira. Olha, o átomo então tá lá, o cálcio, né, grandão. Ele perdeu um elétron, gastou uma certa quantidade de energia. Vamos chutar um número aqui, sei lá, 200 kJ, certo? Então ele gastou 200 para perder um elétron. Para ele perder o segundo, ele vai ter que gastar um pouco mais. Vamos dizer que ele vai gastar agora na segunda etapa em torno de 500 kJ, certo? Um valor aleatório. Então você viu que houve um aumento, realmente, de 200 para 500, houve um aumento dessa quantidade de energia. Mas, a partir do momento que o cálcio perdeu esses dois elétrons, certo? E ele atinge o que a gente chama de regra do octeto. Começa assim, então, a haver uma certa estabilidade. E ele não quer mais perder elétrons, certo? Duas coisas ocorreram. Primeiro, ele diminuiu o número de camadas. Você vai ver lá quando a gente for falar justamente dos processos de ligações, né? Ligações iônicas, perdas, ganhos de elétrons, certo? Então eu quero que você imagine que o cálcio, porque ele perdeu os dois, ele já perdeu o número de camadas, isso faz com que ele diminuiu bastante de tamanho. Então a terceira etapa já iria requerer realmente uma grande quantidade de energia. Mas além disso, ele tem uma grande estabilidade. Isso significa que para eu tirar essa estabilidade, eu vou precisar de uma grande quantidade de energia. Isso significa, galera, lembra do movimento? Eu falei que na primeira era 200, na segunda era 500. Vamos chutar um valor para a terceira? Em torno de umas 5.000. Aí você vai falar, caraca, tudo isso, professor? Pois é, eu tenho que lembrar que, baseado nesse conceito, eu posso identificar, por exemplo, quantos elétrons um átomo genérico tem na última camada, olhando justamente para essa sequência de energia de ionização. Então, vamos dizer que um átomo genérico, certo? Na primeira etapa é 200, na segunda etapa 500, vamos falar que na terceira seja 1.500, na quarta seja 10.000. Aí você já sabe, opa, eu precisei de muita energia nessa quarta, significa que ele só possui 3 elétrons na última camada. Fechou, galera? Bom, então de uma maneira mais resumida, mais abrangente, se a gente olha para aquelas setinhas que sempre dá aquele tremelique em vocês, você vai ver que a região da tabela que possui os menores raios atômicos, lembra? Eu mostrei para vocês? Aqui são os maiores, aqui são os menores. Essa região justamente vai ser aonde encontra-se as maiores energias de ionização.
ou seja, na região direita superior é onde eu encontro as maiores de energias de ionização. Na região esquerda inferior, onde tem o maior raio, vai ser justamente o oposto, onde eu encontro as menores energias de ionizações. Isso significa que nessa região aqui é muito fácil de perder elétrons. Certo, galera? É isso. Nós já falamos aqui um pouco de cada uma das propriedades, a gente vai falar ainda de outras, certo? Continue na mesma, compartilha, curte, mostra pro papai, pra mamãe, pro titia, pra todo mundo e lembre-se de seguir no Instagram, que lá eu tô postando essas fotos aí pra gente, pra facilitar pra vocês, porque o cara sempre tá na frente, certo? Grande abraço, até a próxima!